Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Pois bem, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre o rapaz que humilhou o motoboy lá em São Paulo. Nós vimos que a grande mídia tratou o assunto como sendo um caso de racismo. Inclusive aqui no Rio também tivemos uma situação parecida. O rapaz foi no shopping da Ilha do Governador, foi retirado de dentro de uma loja onde ele foi trocar um relógio por 2 seguranças e classificaram também como sendo um caso de racismo. Inclusive o promotor responsável pelo caso disse assim, se fosse um rapaz branco de olhos azuis, eles teriam feito o mesmo, supondo que os caras agiram por discriminação racial. Bom, eu quero fazer uma análise aqui sobre esse assunto, mas desde já eu quero deixar claro que eu queria entender exatamente que racismo é esse, do qual tanto o motoboy lá de São Paulo quanto o daqui do Rio foram vítimas, porque nenhum dos dois são negros, né? Os dois são pardos. O motoboy lá de São Paulo é um rapaz moreno claro, e o daqui do Rio, o moreno mais escuro, mas ambos não são negros, ou seja, não são aquilo que frequentemente dizem que é o objeto da discriminação racial, ou seja, a população negra, né? Então isso aí já é um óbice que mostra claramente a fraqueza dessa narrativa. E por isso mesmo que nós estamos gravando esse vídeo, porque frequentemente quando acontecem fatos desse tipo, a grande mídia, a opinião pública em geral, trata o assunto como sendo um exemplo de racismo estrutural no Brasil, tá? A coisa pode até ser tratada talvez como um racismo individual, né? Sobretudo no caso lá do rapaz de São Paulo, que fez uma insinuação de que o sujeito tinha inveja da cor da pele dele e tal. Aqui no Rio a coisa não está clara, isso foi uma suposição feita pelo promotor, e isso é muito perigoso, porque assim, em cima de suposições, pessoas poderão vir a ser condenadas por racismo sem serem racistas, né? Diga-se de passagem. Então eu queria fazer uma divisão aqui do nosso vídeo de hoje, nossa apresentação de hoje, em 4 partes, né? Uma introdução onde eu vou falar sobre o fato, vou expor o que aconteceu ali realmente, né? No caso lá do motoboy de São Paulo. Caracterização do fato pela mídia, né? A gente já fez aqui uma prévia. Depois eu vou falar um pouquinho sobre em que fundamenta essa ideia de racismo estrutural, né? E depois um pouquinho de Gilberto Freire, caracterização que ele faz da sociedade brasileira como uma sociedade mais sádica do que propriamente racista, tá? Enfim, então vamos lá. Pessoal, primeiro ponto aqui, introdução e exposição do fato, tá? Bom, o que a gente viu na grande mídia é que assim, o fato ele foi passado já com uma interpretação, né? Como sempre, a grande mídia reclama muito de fake news, sobretudo o pessoal aí dos blogs, dos sites bolsonaristas. De fato existe fake news nesse meio direitista, mas também existe fake views no mundo da grande mídia, quer dizer, você recebe um fato real que existe, mas já com uma interpretação que facilita a vida do grande público em geral, porque as pessoas têm preguiça de pensar, né? Então, o fato já vindo interpretado, mastigado para você, como, olha, esse fato aqui é um fato de racismo estrutural, ponto final, acabou, né? E é isso. O público aceita, né? Isso aí em geral, não há muito questionamento a respeito disso, tirando um ou outro, como eu aqui, que vez ou outra levantam, né, essa lebre, e aí fica o dito pelo não dito, e aí não se vai ao fato, ao cerne do fato, né? Não se vai ao fato, né? Se fica só no plano da interpretação. Então é importante a gente ir ao fato. O que aconteceu exatamente ali? O que a gente vê inicialmente no vídeo, que é um vídeo que mostra apenas uma parte da briga, né? É que você tinha um sujeito gordo, que é um cara rico, mora num condomínio de classe média alta e que discrimina o motoboy. É o que a gente vê ali naquele vídeo, que mostra apenas uma parte da briga, né? O gordão vai chamar o motoboy de lixo, né, que ele ganha mal, vai dizer que ele ganha mal, né, que tem inveja dos ricos e que tem inveja também dos brancos. Ele faz um sinal assim, ó, você tem inveja disso aqui, da minha pele branca, né?
E o motoboy, como a gente viu, é pardo. É um moreno claro. O motoboy alega que o gordão cuspiu nele. Tá? E uma coisa que eu observei é que não fica claro, melhor dizendo, o fato que foi o estopim da briga. Porque assim, a gente já é levado para dentro da briga, mas não há uma explicação do que motivou aquela briga. Porque aquilo ali não aconteceu do nada. Tá? E isso poderia ajudar a esclarecer melhor, né, a situação. Eu fui atrás de um esclarecimento melhor do assunto, que não é dado na televisão, né, assim, na mídia escrita, nos jornais escritos, nos sites de internet, a gente tem um pouco mais de detalhamento do que aconteceu, mas na televisão não. E a gente sabe que a grande massa da população, ela se informa pela televisão mesmo, né? As pessoas leem muito pouco, até mesmo na internet. E quando leem, às vezes é só o título, né, da matéria, não leem a matéria. Então eu vi o seguinte, que esse motoboy ele já tinha ido entregar na casa desse gordão outras vezes, tá? E que já tinha havido conflito entre os dois, discussão entre os dois, porque teve uma ocasião em que ele teria ido entregar, errou a casa, e segundo o relato do motoboy, quando ele chegou lá, né, na casa do gordão, o cara falou assim para ele, pô, tu é burro, tu não sabe endereço, não sabe ver endereço, né? Então ele já teria humilhado ali o motoboy na primeira ocasião, tá? E aí nessa segunda ocasião que ele foi entregar essa nova encomenda, ele não quis entregar na casa do gordão, quis deixar na portaria, dizendo assim, que o gordão não é bem falado ali. Né? Aí o cara foi lá tirar satisfação com ele, dizendo o seguinte, ó, quem é você? Você tem direito de falar assim de mim? Você não tem direito de falar assim de mim, porque você é um lixo, você é um motoboy, etc. Aí começou a humilhar o cara. Né? Segundo o motoboy, e o gordão teria chamado ele de favelado, enfim. Então misturaria uma série de ofensas, injúrias de caráter racial, né? Injúrias de caráter moral, social, etc. Mas a mídia focou apenas no aspecto racial da coisa. Né? Qual é a caracterização do fato pela mídia? Eu peguei dois exemplos que são extremos. O Siqueira Júnior, que é um jornalista mais à direita, e a Globo, que tem uma opinião mais identitária, mais à esquerda nesse aspecto. Né? E geralmente leva tudo para o campo do racismo. Então, assim, para a Globo foi racismo. E que isso aí exporia, inclusive, o caráter do racismo estruturante no Brasil. Aí a Globo fez lá uma reportagem no Fantástico, né? Trouxe alguns sociólogos, negros, por sinal, dizendo que aquilo era racismo mesmo, e que aquilo mostrava o racismo estrutural, cultural, enfim, estabelecido no país. O Siqueira Júnior ele já vai dar um trato diferenciado, né, para o assunto. Ele vai zoar o gordão, né, dizendo que ele coça o saco a todo momento. Ele vai fazer uma ridicularização do gordão. Né, e aí vai tratar o assunto como mera falta de educação. Tá? A Globo só falou de racismo, o Siqueira Júnior só falou de falta de educação. Ninguém, prestem atenção, ninguém focou em classismo. Tá? Isso não repercutiu na grande mídia. Seja uma grande mídia mais identitária, seja essa mídia mais à direita, vamos dizer assim, Siqueira Júnior, que representa um pouco isso. Me parece que ele apresenta o programa na Record. Né? Seria um certo contraponto ao que a Globo representa enquanto cobertura. Então, eu acho muito interessante porque assim, a situação ali ficou muito caracterizada como sendo também uma situação de classe. Né? Quer dizer, o cara humilhou o motoboy, porque o motoboy é um cara de classe baixa, né? O motoboy é um cara que trabalha para um aplicativo, é um cara que já é humilhado pelo próprio sistema ali, econômico, né? Submetido a um trabalho estafante, a um trabalho que paga muito mal, né? Sem direitos, etc. Mas nada disso é falado. Tudo isso aí é escamoteado, e aí o que se fala? Fala-se de racismo. Né? A questão de classe, a questão estrutural, econômica, sob a qual aquele motoboy está submetido, que é muito pior do que aquelas humilhações ali que o gordão branco lá, de classe média alta, daquele condomínio fez, né? Isso tudo é escamoteado, isso tudo não é dito. Né? Porque assim, o cara está sendo humilhado diariamente por trabalhar num aplicativo que paga muito pouco. Né? Mas aí a ênfase que a mídia dá é aquela humilhação pontual que ele sofreu ali na mão de um cara
de classe média alta. Isso é muito interessante de notar. Eu queria aqui, agora no terceiro ponto, ir para a caracterização do problema dessa tese de racismo estrutural. Tá? Por quê? Porque essa tese ela parte de um princípio que é um princípio indutivo. É uma tese que se baseia, basicamente, em metodologia sociológica indutiva e empírica. Geralmente, quem insiste muito nessa tese de racismo estrutural são esses sociólogos de plantão que temos aí, né, identitários, e a grande mídia compra esse discurso. Né? É um discurso que surge dentro da academia. Tá? E a metodologia que embasa isso é essa metodologia indutiva. O que é indução? A indução é diferente da dedução. Né? É bom deixar isso claro. A indução ela parte de casos particulares para chegar a uma verdade geral. A dedução parte de uma verdade geral para chegar a casos particulares. Então, assim, nesse método indutivo, parte do princípio de que se você tem X número de casos particulares de racismo, né, então você poderia derivar disso uma verdade geral, que é o racismo estrutural. Então você tem X casos de racismo individual, daí você conclui um racismo estrutural. Tá? Se muitos fazem, isso significa que todos fariam. Tá? Então aí nós teremos uma estrutura. Quer dizer, você dá um salto. Você dá um salto de um caso particular para uma verdade geral. Tá? A indução ela é um raciocínio que não é tão seguro quanto a dedução. Tá? Vou dar um exemplo aqui. A dedução parte do seguinte pressuposto: todos os homens são mortais. Tá? Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Quer dizer, necessariamente, se todos os homens são mortais e Sócrates é homem, ele tem de ser mortal para ser homem. Tá? A dedução ela não falha. Se a premissa for verdadeira, a conclusão vai ser verdadeira. É impossível dela ser falsa sendo a premissa verdadeira. Já a indução, nem sempre. Porque basta uma exceção para invalidar a regra geral. Tá? É como se você partisse do seguinte: Mário é mortal. Mário é homem. Logo, todos os homens são mortais. Mas se Francisco não for mortal, aí nem todos os homens são mortais. Então, a indução ela é mais passível de levar a erros do que a dedução. Por isso que o método científico ele não pode ser exclusivamente indutivo. O método científico moderno, empírico, ele é, em geral, mais focado em indução do que em deduções, porque é um método empírico, se baseia em fatos. O melhor é você misturar os dois métodos, o indutivo e o dedutivo, para você chegar a um conhecimento mais aprofundado da realidade e mais rigoroso das coisas. Mas não, aqui no Brasil, todo o discurso de racismo estrutural se baseia nisso. Então você tem um fato pontual, né, do qual você extrai uma verdade geral. Tá? Então primeiramente, você percebe nesse discurso de racismo estrutural uma falta de rigor lógico, né, na conceituação do que é racismo estrutural, do que é uma estrutura racista no Brasil. Porque assim, você tem uma estrutura racista no Brasil, mas ao mesmo tempo você tem, por exemplo, uma lei que considera o racismo um crime imprescritível. Como é que é possível que uma lei dessa tenha sido aprovada num país racista, estruturalmente racista, onde a maioria das pessoas são racistas, né? Ou todas são racistas de alguma forma, né? Porque se tantos fazem, todos fazem, né? É a lógica indutivista sociológica. E aí, como é que fica isso? Né? Como é que fica essa comoção toda midiática e também da opinião pública em relação a um caso, que seria um caso que expõe o racismo estrutural, né? Se o Brasil é um país estruturalmente racista? Né? Vamos pegar um exemplo aqui, o exemplo dos Estados Unidos. Por exemplo, hoje, evidentemente, a situação de racismo estrutural lá é bem menor do que era tempos atrás. Mas se você pega a década de 60, você vai ver ali em estados do sul, onde aconteciam às vezes assassinatos de negros por brancos, ligados a Ku Klux Klan. Muitas das vezes isso ia para um tribunal e era objeto de julgamento, mas frequentemente esses casos eram, ou seja, os assassinos dos negros, né, os brancos assassinos de negros, eram absolvidos.
dificilmente você tinha uma condenação, eu não me lembro pelo menos de nenhuma condenação que tenha acontecido nesses tribunais aí lá dos Estados Unidos, condenando atos de violência de brancos contra negros. Então ali você vê, né, de forma patente que a estrutura jurídica, a estrutura política, a estrutura social, cultural, realmente toda ela é racista. Aqui no Brasil, como fala disso? Vocês vejam, por exemplo, que você chamar uma pessoa de macaco no Brasil é mais grave do que você matar. Se você mata, prescreve esse crime. Agora, se você chamar de macaco, não prescreve. É crime imprescritível. Né? Mas esse pessoal insiste que o Brasil é um país racista. Né? Enfim. E aí, a gente vai aqui para o quarto ponto, que é a caracterização do Brasil como um país não tanto racista, mas muito mais sadista do que racista. E aí eu parto do Gilberto Freire. Gilberto Freire tem uma obra fantástica, que é o Casagrande Senzala. Aliás, todas as obras dele são fantásticas, onde ele expõe, né, o caráter do brasileiro a partir da formação colonial do país. E o Gilberto Freire ele trata, né, a formação do Brasil como sendo uma formação sadomasoquista. Tá? Para ele, né, o ethos, o espírito, né, do Brasil, do brasileiro, tem muito mais a ver com exibição de poder, com ostentação do poder, do que propriamente com racismo. Tá? Por exemplo, ele fala, né, da Casa Grande intoxicada de sexo interracial, ou seja, isso provaria que não há, né, um preconceito racial lá nas origens, né, do Brasil. Porém, né, essa relação de sexo interracial ela era misturada com violência. Tá? O Freire ele fala de aristocracia carnavalesca, ou seja, a aristocracia que formou o Brasil, né, os homens bons, né, os colonizadores que formaram o Brasil. O homem bom era uma expressão que existia lá na colônia para designar os donos de terras, né, os homens que participavam das câmaras locais, né, podiam ser eleitos para as câmaras locais. Essa aristocracia carnavalesca, ela não rejeita apetites e instintos. Tá? Então, assim, segundo o Freire, como o colonizador ele era assim, o eixo, né, da organização do poder português aqui no Brasil, ele foi deixado meio que à vontade, para fazer o que quisesse, porque Portugal, sem essa aristocracia carnavalesca, não poderia levar a cabo o seu projeto colonial. Tá? Então, não havia um controle da coroa portuguesa no que tange aos acessos de violência, aos excessos né, de poder por parte dessa aristocracia da terra. Tá? Então o Freire ele vai falar de uma mistura de afeto e violência que marca a relação, tá, entre o branco, o português, o índio e o negro. Tá? Ele fala, por exemplo, de sinhás, né, senhoras da Casa Grande, né, esposas dos patriarcas, dos donos de terras, que tinham negras dentro de casa, que tratavam quase que como filhas, né? Mas ao mesmo tempo não poupavam essas negras, às vezes, de castigos cruéis, quando percebiam que o senhor, né, de terra tinha interesse sexual na negra. Então ele cita, por exemplo, sinhás que arrancavam o olho de negras, né? Sinhás que batiam nas negras com tamanco, tortura mesmo, ao mesmo tempo que afagavam, por outro lado, porque davam certos privilégios para aquelas negras, para aquelas mucamas que viviam dentro da Casa Grande. Quer dizer, era um regime de afetividade assimétrica, né, da qual fala o Freire. Né? É uma violência e um gozo se misturando no mesmo relacionamento. Tá? O sadismo do homem colonizador e o masoquismo do índio colonizado e também do negro, né, escravizado, que se entrega ao dominador para ser protegido e para ser inserido, porque a única forma de você ser inserido naquela sociedade era você se integrando de alguma forma à Casa Grande. Tá? Então o negro e o índio eles se submetiam de bom grado. Aliás, é bom lembrar também que a colonização no Brasil envolveu essa relação, essa inter-relação entre brancos e índios, era por hora marcada por harmonia e outra por conflito. Quer dizer, tinham tribos com as quais o português fazia aliança, né?
Por exemplo, as bandeiras, né? Muitos índios participavam das bandeiras para capturar outros índios de tribos rivais. Então, quer dizer, tinham tribos que eram beneficiadas e outros que eram violentadas, que eram castigadas. Quer dizer, então a relação aqui entre as raças, né, no Brasil, né, o branco com o índio com o negro, o índio com branco, o negro com branco, sempre foi marcada por uma ambiguidade. Não é uma relação de racismo e discriminação, uma relação de sadismo e de masoquismo. Então eu penso que isso é a melhor via para você interpretar o caso desse rapaz que humilhou o motoboy. Tá? A relação do cliente e do motoboy é uma reiteração, vamos dizer assim, do pecado original, formação do Brasil, que é esse sadomasoquismo social. Né? E aí a gente vê como isso é reiterado, por exemplo, na maneira como isso repercute também na opinião pública. Por exemplo, eu vi muita gente fazendo memes, né, da situação onde o motoboy se vingava do gordão, não, vamos dizer assim, assumindo uma atitude de revolta contra a situação social dele, né, que é uma situação de trabalhar por um aplicativo que você não sabe nem quem é o dono, né, é um poder econômico anônimo, internacional, brutal, né, o poder do mega capital. E aí, assim, ele, em vez de tomar consciência da sua condição social precária, né, a qual submete o mesmo a essas situações de humilhação constante, né, que é significada sobretudo pelo ganho que ele tem e pelo trabalho arriscado que ele tem todos os dias de dirigir para cá e para lá a alta velocidade, tendo que entregar mais e mais para ganhar um dinheirinho para poder pagar sua conta, sustentar sua família, né? Quer dizer, em vez disso, ele fala para o gordão aqui, assim, né? Mas você conquistou isso como? Foi trabalhando, né? Ou o teu pai te deu, né? É como se, assim, ele não fosse capaz de se conscientizar da sua situação social. E aí um pessoal fez um meme assim, você é rico, você mora num condomínio de classe média, mas e o shape? Né? Você é gordo, o cara é magrinho, né? Tem um corpo tranquilo, o corpo ali em forma, e você não tem. Quer dizer, o máximo que se consegue chegar aqui no Brasil é a uma caracterização, sabe, picaresca da coisa. Quer dizer, você pega Roma Antiga, né, Espartacus, um escravo que, submetido às constantes humilhações, ele toma consciência de si e diz, não, peraí, eu sou um ser humano, não sou um escravo, não sou uma coisa. Eu não quero mais isso aqui para mim. Então, essa reação, né, que, aliás, é reiterada pela mídia, que é uma forma de escamotear também a questão do sadomasoquismo social no Brasil, isso é racismo. É uma forma de você não resolver nada. Já que é racismo, né, não existe uma questão ligada ao grande capital, não existe uma questão ligada ali à condição de classe do rapaz, né, que precisa ser resolvida. Né, é uma questão de raça apenas. Né, que aí você cria uma lei ali, supostamente você resolve, não resolve. Né? Enquanto isso, ele vai continuar trabalhando lá para o iFood, ganhando muito pouco, e vai continuar sendo humilhado, né, socialmente, por uma condição de vida precaríssima, onde não há nenhum direito. A verdade é essa. Então, pessoal, era isso que eu queria falar, e que a gente fique muito atento a esse discurso da grande mídia, que é um discurso para anestesiar a população em relação ao que está acontecendo no Brasil. Né? O motoboy, hoje aí que trabalha para o iFood, ele é muito mais vítima do grande capital do que de um racismo estrutural, que é algo muito difícil de provar, de demonstrar em face à realidade do Brasil, sua formação, sua sociedade, né? E até as leis que nós temos são muito avançadas em relação a essa questão. Tá bom? Um abraço, até a próxima.